Olá, sejam bem-vindos. Hoje vocês vão conhecer a história de Patrícia, que depois de perder a avó aos 10 anos, teve um sonho que modificou a sua forma de lidar com a morte. Será que as depressões podem ter causas espirituais? E aí ele falou, responde esse questionário aqui. Tinha umas 10 perguntas. Se eu dissesse sim para pelo menos 6, era depressão. Eu respondi 8. Aí ele falou, o seu caso é depressão. Você também vai conhecer casos de lembranças espontâneas de vidas passadas que trouxeram imensos ganhos para a vida atual dos personagens. Indo para casa e comecei a perceber, tipo, cochilei, alguma coisa assim, e comecei a ver todas aquelas lembranças. Patrícia tinha apenas 10 anos quando foi surpreendida pela morte da avó. A partir disso, começou a viver um processo de profunda tristeza, até que um dia, em um sonho, sua forma de encarar a vida e a morte foi totalmente modificada. A minha avó é a minha avó paterna, né? E sempre que eu me lembro dela, é uma lembrança gostosa e de molecagem, que a minha avó era uma pessoa assim, muito brincalhona. Sempre foi muito doce e nunca reclamou, nunca se queixou. Sempre teve muita alegria de viver, apesar de todas as dificuldades que ela viveu. Mas essa pessoa, essa presença forte de doçura e de perseverança, de resistir às dificuldades com muita alegria. A minha avó teve um câncer, a gente visitava a minha avó no hospital, via como ela definhava fisicamente, mas assim, eu ainda me lembro de ver ela na cama do hospital e ela nunca reclamou. Ela estava sempre sorrindo. Hoje o choro é de emoção, de saudade, não de tristeza. E foram 4 meses de tratamento para ela vir a óbito. Todos nós, ao desencarnarmos, nós regressamos ao plano espiritual. A nossa vida não se restringe à vida biológica, que nós somos seres eternos, que estes afastamentos são temporários, porém dolorosos. A saudade, que é natural, provocará tristezas, provocará sensação de abandono, mas isso é uma ilusão dos sentidos. É como se o nosso ente querido fizesse uma viagem para um país distante, ao qual não poderemos acessar tão cedo, mas que este reencontro acontecerá, de modo que, ao retornarmos da vida terrestre para o mundo espiritual, estamos voltando para a nossa casa original. E eu ia para trás do sofá e sentava ali à noite e chorava muito. Isso era quase que um ritual. Meus finais de semana era quase que um ritual. Quando meus pais me procuravam, estava eu lá escondida atrás do sofá chorando. O desespero, conceitualmente, é a ausência de esperança. A pessoa que não tem uma noção acerca da sua origem, da sua essência espiritual, enxerga na morte como o desaparecimento para sempre daquela pessoa, enquanto isso não existe. Entretanto, a pessoa que não consegue progredir nas suas atividades de modo funcional, em virtude do apego, esta pessoa sim necessita de tratamento. E aí um dia eu tive um sonho com a minha avó. Era um lugar assim, era um lugar muito verde, tinha uma pedra, e era como se eu estivesse chegando naquele espaço que ela estava me esperando ali. Ela chegou, ela falou: minha neta, por que você está chorando tanto? Eu estou tão bem, eu estou tão feliz. Eu não sei por que você está sofrendo tanto assim.
assim, extremamente emocionada de vê-la não mais doente. Essa é a lembrança que eu tenho. Era muito real, eu acordei e tinha certeza de que aquilo tinha acontecido. Quando eu acordei, o meu sentimento, a sensação que ficou em mim, é que eu estava atrapalhando a felicidade da minha avó. E que eu não podia mais ficar chamando daquele jeito, eu tinha clareza disso. Apesar de 10 anos de idade, eu tinha clareza disso. Pedindo que ela estivesse, questionando muito a Deus do sofrimento. Hoje eu entendo que a minha avó, se ela já era uma pessoa maravilhosa, aquela doença ajudou com que ela zerasse a conta dela, né? Um sentimento também de ter sido repreendida de uma forma muito amorosa, no sentido de que eu precisava mudar a minha atitude. E como eu a amo profundamente, eu me comprometi naquele momento de mudar a minha atitude, e foi o que eu fiz. O reencontro, ele é mais frequente do que se imagina. Estes reencontros são, na realidade, habituais, sobretudo no momento do sono. As nossas vivências enquanto espíritos temporariamente desvinculados do corpo físico pelo desdobramento do sono não podem ser armazenadas no cérebro material, pelo menos de rotina, não pode acontecer isso. Então, desde aquele dia, eu nunca mais sentei atrás de lugar nenhum, as pessoas podem falar da minha avó, nunca mais chorei daquela forma. E tenho desde então a certeza, a convicção do quanto ela está bem onde quer que ela esteja. A chave da questão é o equilíbrio. É importante que nós não nos desesperemos, não blasfememos contra a bondade divina, porque isso, ao invés de ajudar, prejudicará aquele espírito que ficará angustiado diante do nosso desespero. Assim, eu não sonhei com ela porque eu quis, né? Eu não foi uma coisa que eu deitei e falei, hoje eu quero cear com a minha avó. Então isso acho que foi um momento que eu precisei para não atrapalhar nem a minha caminhada, porque eu passava meus finais de semana sofrendo e atrapalhava a caminhada dela também. A prece para reduzir a saudade, porque o espírito que as recebe, ele as sente, ele se beneficia com elas, ao mesmo tempo em que acalma a pessoa que a emite. O estudo, o conhecimento do mundo espiritual e das suas múltiplas facetas será o melhor refrigério para a angústia dessa pessoa. Deus cuida de todos nós, né? E de que nós seremos, sim, confortados aqui e do outro lado da vida. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar um dia. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente. A depressão pode estar ligada a causas espirituais?
será que ela teria alguma relação com questões de vidas anteriores? Confira a seguir. Eu lembro que eu estava andando na rua, de repente eu me sentei e comecei a chorar. Aí me perguntaram por quê, eu não sei. Eu chorava como se estivesse perdido um ente querido, uma coisa horrorosa. E eu não sabia, eu fiquei anos, mais de 10 anos nisso. E aí eu fui num acupunturista. E aí ele falou, ó, responde esse questionário aqui. Tinha umas 10 perguntas. Se eu dissesse sim para pelo menos 6, era depressão. Eu respondi 8. Aí ele falou, ó, o seu caso é depressão. Eu já tive uma regressão espontânea uma vez. A sensação que eu tive foi horrível. Assim, da sensação de culpa e de algo muito grave que eu tinha feito. E a tal ponto que eu gritava lá do quarto, né, pedindo socorro para minha esposa, para ela me acudir, porque o sofrimento que eu estava vivenciando não tem explicação, não tem nada comparado aqui nesse mundo que explica aquele sofrimento que eu estava sentindo. A depressão é uma doença séria, né? Muitas vezes tem sido confundida com preguiça, com indolência, com tristeza, quando a Organização Mundial de Saúde chegou a classificá-la como mal do século. Então ela pode ter causas psicológicas, desde os condicionamentos, a nossa maneira de ver a vida, né, os nossos atavismos, né, a necessidade, né, realmente da reposição de alguns neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina. E a gente vê tantos casos, então, de depressão ligados a influências espirituais também. Problema no estômago, problema de dormir, de ficar agoniado. Fiz alguns tratamentos em que eu sei que fui já executado, enforcado, coisas desse tipo. E explicariam bastante alguns sintomas que eu tenho, né? Um sofrimento de culpa, de remorso, de algo que eu tinha feito. Mas é curioso que, embora tenha sido no passado, naquele momento era presente, era como se tivesse acabado de fazer. Como pode também, se a gente não encontra nesta vida, ele certamente estará em vidas anteriores. Então a gente pode ser também uma colheita do nosso passado, né? Então as depressões que são endógenas, constitucionais, as pessoas muitas vezes já nascem com o transtorno, inclusive o transtorno afetivo bipolar. Principalmente na época que eu frequentava a juventude espírita, né, lá no meu grupo, foi o que mais me apoiou. Eu encontrei amigos, eu encontrei o amparo espiritual. E tinha um momento final muito, muito gostoso, que era o da oração, e sempre depois da oração, o Flávio, né, foi o meu professor, ele tocava uma música, sempre uma música nova. Não era aquela música para todo mundo cantar, era aquela música para todo mundo ouvir. E aquilo para mim era lindo, né? Era divino. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu canto a beleza da vida. Eu canto a alegria esquecida. Quando eu terminei de tocar, eu vi pessoas chorando. Eu falei, nossa, isso... E eu, quando fiz, eu chorei, né? Isso aqui vale a pena fazer. Então, foi dali que eu comecei a compor. Toda paz é ternura. A primeira pessoa que era beneficiada com as minhas composições era eu mesmo. Porque muitas vezes, eram mensagens para mim. E assim a gente sabe que através da arte, da criatividade, das várias atividades, inclusive do trabalho, né, nos ocupando com atividades nobres, com leituras edificantes,
com programas também que nos tragam o sentimento de nobreza, de beleza, a gente está ali também em tratamento, não é? Evitando aqueles pensamentos ou aquelas influências também menos felizes. Várias vezes eu pegava o violão assim num momento dificílimo e compunha uma música e eu saía nas nuvens, né? Terra, nossa casa está descida. As pessoas que têm depressão, elas precisam de tratamento, precisam de ajuda, muito mais do que conselhos. Se alguém está com dor de cabeça, estourando dor de cabeça, você não vai falar para ela pensar coisas boas e respirar ao ar livre. Ela precisa de tratamento, ela está sofrendo, né? E foi isso que eu descobri com o meu problema. Porque o remédio vai aliviar os efeitos. Então, enquanto persistir o efeito, use a medicação. Mas não vamos esquecer de tratar a causa, que se encontra no espírito imortal, né? Modificando esse nosso passado através do bem, da prática do bem, da assistência dos amigos superiores também, espirituais, e também através da nossa reforma íntima. É uma coisa que ficou marcada em mim, que uma psicóloga me falou: você tratando hoje, você também está tratando o para trás. Se a gente busca hoje nos nossos relacionamentos, né, a gente também pode curar-se. A cura vem através da aceitação. E que 50% vem com o tempo, vem devagarzinho depois, na sua devida época. Não é? Mas veja como nós somos resistentes. Então há um problema muito sério, como na dependência química. O principal problema da dependência química é a negação. E enquanto nega, ela não busca o tratamento, não busca o auxílio. A função maior foi me aproximar mais de Deus. Foi na música que eu mais encontrei isso. O ar da cachoeira vem, vamos mudar a direção, tomar consciência, resgatar nossa essência, fazer parte da solução. Quero acordar. Quantos de nós precisamos desses momentos de reflexão? Eu não digo mais que entra em depressão, eu digo que entra em reflexão, ou que estou romântico, não é? Porque é a mesma coisa e a gente aproveita aquele momento para fazer o autoconhecimento, fazer a iluminação interior, que é fundamental também. Os Espíritos vão dizer, Allan Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos, que o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, às más influências. Então, mesmo passando por essa prova, ou por esta expiação, que é a depressão, nós podemos sim dar um grande salto evolutivo. Se nós descobrimos o que a depressão está tentando nos ensinar, nós vamos dar realmente um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. Vamos mudar, acreditar que ser melhor é da nossa natureza. Agora a gente vai para uma breve pausa. Daqui a pouco a gente volta com outras histórias. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Num período da vida em que Ana passava por graves questões familiares,
ela começou a ter regressões espontâneas de uma vida passada. Acompanhe. Sempre fui taxada de esquisita por causa da mediunidade. Eu acordava apavorada. Eu não dormia e não dava sossego para ninguém. Mas na adolescência isso agravou muito, a ponto de não conseguir mesmo dormir às vezes, gritava muito. Sempre questionei, por que eu sou tão esquisita? Por que eu tenho tanta mediunidade? Por que eu sempre, a minha vida ela vai tomando rumos que eu não traço para ela? Numa crise muito grave familiar, eu casei com um rapaz que era alcoólatra, né? Então vivi 20 anos com ele, o alcoolismo complicou muito. E quando foi nessa crise, me veio um dia, eu sentada, estava num ônibus indo para casa e comecei a perceber, tipo, cochilei, alguma coisa assim, e comecei e veio todas aquelas lembranças. Eu tinha uma igreja dentro das terras, tinha muito plantio, muita coisa, que assim, eu via uma extensão de terra muito grande. E eu era muito falsa, muito ligada a dinheiro. Tudo que eu conseguia em ouro, eu abastecia a igreja. Minha igreja era cheia de ouro. E eu tinha muitos trabalhadores, inclusive criança, trabalhando em regime de escravidão, porque eu era considerada uma mulher muito falsa, muito adúltera. Então, assim, eu percebi que eu fui julgada, me lembrei, vi o julgamento, vi a condenação de que eu teria que ser presa e levar uma surra. E nessa surra, os soldados me bateram muito, eram 2 soldados, e amarraram, e o lado esquerdo do corpo foi o lado que ficou muito machucado. E eu fiquei ali até morrer. E todo o lado esquerdo do meu corpo é comprometido, o joelho incha, dói, o braço incha e dói, e o olho eu não enxergo. É como lembrar da infância, você vivencia de novo. É a mesma coisa de lembrar da infância. Mais ou menos, você quer saber como você lembra a vida passada? É aqueles períodos que você vai lá e tem as lembranças da sua infância. Eu chorei, eu não acreditei, eu fui, mas analisei. Mas eu sabia que era verdade. Eu só não queria admitir uma verdade. E acho que o sofrimento maior era de eu saber que eu tive coragem de fazer aquilo. Eu sofri muito porque eu vi que eu tinha feito aquilo com as pessoas e que hoje eu não faria mais. Eu analisei que essas lembranças vieram como uma forma de dizer assim, você não é vítima. Você está sofrendo, você está passando por um período de resgate e de entendimento, porque eu usei muito as pessoas em função de valores materiais. O que eu entendi é que eu valorizava sempre bens materiais, eu não tinha compromisso com pessoas. Eu teria que agora modificar muita coisa, eu não tinha mais porque tá brigando com o marido que bebia, eu não tinha mais que sabe, me questionando que autista é muito difícil de ser trabalhado. Eu tinha que botar a mão na massa e trabalhar em benefício do próximo. E aí a gente decidiu então criar o grupo espírita Caminho da Luz, que trabalha com dependência química.
hoje eu sou muito feliz, porque eu convivo muito com as pessoas, eu sei a diferença que eu faço na vida das pessoas, porque elas me dizem, com pessoas bem diferentes. Hoje eu tenho uma consciência muito grande do que é viver, dos rumos que a vida precisa tomar. Eu gosto muito da minha vida. Hoje eu não tenho nem ouro nem prata, não tenho igreja cheia de ouro. Hoje eu não domino ninguém. E mesmo assim, só um trabalho em benefício do próximo me faz muito feliz. E é tudo que eu quero, não quero nada diferente disso. Só quero poder ajudar onde eu estiver, né? E ter saúde para ajudar, é o que eu quero. Viver 90 anos, mas ajudando. Nosso programa fica por aqui. Entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais. Muita paz no seu coração e até a próxima.